Até agora, Deus não foi encontrado no laboratório por um motivo bem simples. Esses instrumentos, eles são absolutamente incapazes para esse tipo de empreitada. Mas você pode encontrar Deus nas produções culturais. Entendidas da forma apropriada, elas podem revelar a existência divina. De que maneira? Nós vamos nos basear no pensamento de Mircea Eliade, um dos maiores estudiosos das culturas e religiões antigas. De acordo com o pensamento dele, as concepções primordiais dos povos e nações, elas estão vivas nos mitos e símbolos. O entendimento correto dos mitos e dessa simbologia não é o mesmo sentido que prevalece atualmente na nossa cultura, que está muito relacionado a um aspecto negativo, do tipo mentira ou alguma coisa sem muito valor. O fato é que, para os estudiosos, os mitos são muito mais que isso. Eles são relatos originais de experiências cruciais para esses povos. Veja só essa citação do livro Tratado de História das Religiões, na sua sexta edição. O universo mental dos mundos arcaicos não chegou até nós dialeticamente nas crenças explícitas dos indivíduos, mas conservou-se em mitos, símbolos, costumes, que apesar de todo gênero de degradação, ainda deixam ver claramente seu sentido original. Precisamos entender que, ao longo de séculos e séculos e milênios, muitos acréscimos são feitos. Cada cultura introduz uma característica ou outra. O simbolismo original, por vezes, fica um pouco distorcido, mas uma essência ainda permanece. Nesse sentido, nós vamos comentar a pesquisa de Juan Victor, um renomado pesquisador antropólogo peruano, que investigou e registrou as histórias ancestrais dos descendentes dos Incas. Nesse estudo, o mundo sobrenatural dos Quechuas, do sul de uma comunidade de Cotobamba, artigo publicado na revista do Museu Nacional do Peru, em 1970. Quem era Juan? Como eu disse, um dos mais renomados antropólogos e reconhecidos no mundo todo por sua capacidade de pesquisa, seu trabalho e o seu esforço em retratar o que essas culturas antigas pensavam. Se especializou justamente no estudo dos aspectos religiosos desses povos indígenas dos Andes peruanos. E o valor dessa pesquisa é justamente porque são povos descendentes dos Incas. Ou seja, os Incas são um povo muito antigo e que está lá naquela região, esteve e agora são apenas seus descendentes que estão lá, mas os Incas originalmente estiveram lá muito antes da entrada dos exploradores e conquistadores espanhóis, ou seja, não houve influência do cristianismo nessas histórias, nesses relatos primordiais. Bom, o texto começa dizendo o seguinte: esses povos peruanos acreditavam num espírito criativo original, único e onipotente, cuja forma é desconhecida e é invisível. Onde é que você pode ver uma descrição similar dessa? Óbvio, na Bíblia. A Bíblia fala exatamente isso. Um Deus único, invisível, cuja forma é desconhecida. O Velho Testamento, em vários momentos, apresenta Deus dessa maneira. No entanto, esse Deus era capaz de entrar em contato com os homens em muitas circunstâncias. Por exemplo, Abraão teve contato direto com Deus. Deus se manifestou de uma forma perceptível para Abraão. Não é uma coincidência que um povo tão remoto, isolado, aqui no Peru, também tivesse uma concepção de um ser onipotente, um ser supremo, com essa característica, que eles denominavam de um espírito criativo original. É uma grande coincidência, é verdade.
Bom, esse ser também, além de ser invisível, uma forma não conhecida, ele também existe antes dos tempos e antes de tudo. Foi ele quem deu origem ao universo e aos demais espíritos de hierarquia inferior. Mais uma vez, onde você encontra algo parecido? O Deus cristão. E o Deus judeu também, relatado ao longo da literatura hebraica. Um ser que antecede a criação de tudo, e ele mesmo é o responsável pela criação de todos esses seres. Existe desde sempre. Não é apenas uma ilusão que um povo tão remoto como esse conceba esse ser. Esse povo, com certeza, tinha uma herança cultural comum. Eles não são os únicos. Várias outras culturas antigas, ancestrais, trazem um relato similar, o que nos leva a concluir que nós estamos diante desse fenômeno, de uma herança cultural comum entre todas essas nações, povos, etnias da Terra. Além de ter criado tudo, como ele fez? Cria os animais, cria as plantas conhecidas pelos seres humanos, e além disso, ele é o responsável pela criação da linhagem dos seres humanos. Mais uma coincidência. Além de criar tudo nessa terra, ele também cria os seres humanos. Mais uma vez você vê o paralelo com o Deus bíblico. Cada povo acrescenta alguma coisa. Essas descrições, esses relatos, eles variam um pouco, mas você pode ver uma essência em comum, que remete a um Deus criador, ou um monoteísmo, no caso. Como nós podemos entender essa herança comum? Com certeza esses povos estiveram, em algum momento, unidos, próximos uns dos outros, e eles trazem isso desde esse tempo primordial. O modelo bíblico é um dos modelos que mais claramente explica isso. A explicação bíblica é uma explicação razoável que vale a pena ser considerada. O que a Bíblia diz? Depois do dilúvio, as pessoas se concentraram em algum lugar lá, planície de Sinear, e tentaram construir uma torre de Babel. Depois disso, Deus interfere, confunde as linguagens e as nações se espalham pela terra. Aqui você tem uma prova de que Deus está vivo na cultura. Você não vai encontrar Deus em um laboratório, por exemplo, ou em fórmulas matemáticas, porque esses instrumentos não têm adequação para pesquisar um tema profundo, metafísico como a existência de Deus, mas você encontra isso nas culturas ancestrais.